Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cineclube Marighella. Eu sou o Gustavo Machado e hoje vamos dar início ao episódio número 17 do nosso podcast. Esse é um espaço de troca de ideias sobre cultura, arte, política, cinema e outras coisas mais, sempre com a presença de convidados especiais. O Cineclube Marighella também segue firme nas redes sociais, produzindo conteúdo no Facebook, Twitter e Instagram. E hoje temos a presença de um convidado ativista, aguerrido, militante, um cara muito especial para a gente. É um prazer ter esse convidado aqui hoje e eu vou passar a palavra para o Léo apresentar esse companheiro para vocês. E aí, Léo? Fala, Gustavo. Pois é, hoje é o episódio número 17 do Cineclube Marighella, não poderia ser com outro convidado, né? Ou melhor, em vez de falar episódio número 17, vou falar episódio número 16 e mais um, porque esse cara que está aqui com a gente assim, é um dos grandes heróis na luta, né, contra o governo Bolsonaro e na defesa da democracia e do povo brasileiro contra todos os desmandos, né, e absurdos que esse governo genocida tem feito com a gente. A gente está aqui hoje com o André Barros. O André Barros, para quem ainda não conhece, tem 50 anos, é carioca, botafoguense, é advogado e mestre em ciências penais. Faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB desde 1989 e é membro também do Instituto dos Advogados Brasileiros. O André Barros vem de uma família, né, com longa tradição de luta no Brasil, uma história da família dele que se confunde com a história de resistência no nosso país, né, desde a avó dele, passando pelo pai, chega hoje no André, a gente vai falar um pouquinho disso mais daqui a pouco. E o André ele faz política de rua desde 1985, foi candidato a deputado e a vereador algumas vezes, né, aqui no Rio de Janeiro, até 2012 pelo PT e a partir de 2014 pelo PSOL. É um ativista na luta contra a violência do Estado brasileiro pela legalização da maconha. E é um dos advogados que garantiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, a realização das marchas da maconha em todo o Brasil. Inclusive, as primeiras marchas da maconha de Campos dos Goytacazes, nossa cidade, né, que o André teve presente, garantindo a realização da marcha, né, que foi um marco para a nossa cidade. A gente do Cineclube teve presente também o nosso grande camarada Robson Alves, né? Aproveitar para mandar um abraço para o Robson, foi um cara importante para viabilizar esse bate-papo super importante com o André, que é uma honra para a gente do Cineclube Marighella. Então, eu queria agradecer muito ao Robson primeiro e ao André por ter aceitado esse convite. É uma honra ter você aqui e dar boas-vindas para o André. E aproveitar, André, perguntando, né, você tem essa história na luta antiproibicionista, você se tornou uma das grandes referências na luta antiproibicionista no Brasil. Eu queria saber um pouquinho como é que começou a sua história de luta, como você se envolveu com a luta antiproibicionista. Primeiro, Gustavo, Léo, Robson Alves, Robinho, né? Uma honra estar aqui no Cineclube Marighella, né? E sempre digo que eu adoro Campos dos Goytacazes, acho um nome tão lindo, acho magnífico. E já fui várias vezes em Campos, desde a minha adolescência. A luta, na realidade, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que defendia a legalização da maconha, né? Até a minha tia, Vera, que foi guerrilheira, foi a única mulher que participou da ação armada do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, tia Verinha, Vera Silva Magalhães, o Fernando Gabeira foi companheiro dela durante mais de 10 anos. E eu também, junto com a minha família, eu não fui banido como ela, mas eu, meu pai e minha mãe também tivemos que ir para a Europa um tempo, estava muito perigoso no Brasil. Um exílio de 1 ano e meio, 2 anos, eles ficaram mais do que eu um pouco, né? Então, quando o Gabeira chegou no Brasil e ele levantou a questão da legalização da maconha, ele estava morando na minha casa. Quando ele chegou, ele foi morar na minha casa, né?
Eu até chamo ele, até hoje, pelo nome da época da luta armada, né? Que é Tio Joaquim. Eu chamo ele de Tio Joaquim até hoje. Então, na realidade, eu sempre tive essa ligação com a luta da legalização da maconha, né? Tem uma tia minha, a Norma, né? Que sempre fumou maconha na minha casa, né? Irmã do meu pai. Já não era irmã da minha mãe, né? Meu pai tem uma galera mais careta, né? Mas a Norma sempre fumou maconha lá em casa. A Norma era uma tia, duas tias, assim. A Malena vai ficar com inveja, mas assim, a Norma e a tia Verinha, né? É muito marcante da minha vida. Eu fui criado por mulheres, na realidade, né? E aí a questão é o seguinte: a Marcha da Maconha, eles tinham marcado a marcha uns 2 anos, sempre aos domingos. E nesses domingos era exatamente a final do Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo. Aí eu falava para eles: pô, vocês não querem que as pessoas compareçam? Pô, vocês marcam no dia da final, né? E aí teve em 2008 uma final Botafogo e Fluminense. O Botafogo foi campeão do segundo turno. E eu estava em General Severiano comemorando o campeonato, e aí o pessoal começou a me ligar que tinham sido presos 5 pessoas da Marcha da Maconha e queriam que eu fosse, né? E já tinha bebido várias, né? Mas como eles estavam indo de uma delegacia para outra, quando começa a acontecer isso, as pessoas começam a ficar apavoradas, né? Tá no camburão, vai para a delegacia, depois vai para outra, aí pediram, pelo amor de Deus, para eu comparecer. Aí eu fui como um militante, né, dos direitos humanos. Eu até era da Comissão de Direitos Humanos da OAB naquela época, né? Mas fui, e aí eu vi que o pessoal estava sem um apoio jurídico. Então aí eu caí dentro, porque eu já fiquei indignado de terem parado a minha festa do Botafogo de campeão, né? Já fiquei indignado ali, né? E eu fiquei indignado por que eles estavam presos por um crime, inclusive, que não cabe prisão, que é apologia, seria apologia. E indignado por que eles estavam proibindo as pessoas de fazerem um movimento garantido pela Constituição, que diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, inciso 16 do artigo 5º da Constituição. Então, aí eu entrei na causa de cabeça, já queria ter entrado há muito tempo, e desde então estou nela, entendeu? Pela legalização da maconha. Sou uma pessoa que defende a legalização da venda da maconha em todo o país, e principalmente nas favelas, que historicamente foram os negros degredados, escravizados, que trouxeram esse medicamento, essa planta, para o Brasil, inclusive em Campos, né? Onde a cana-de-açúcar em Campos, os negros que eram escravizados e trabalhavam na cana-de-açúcar, eles plantavam maconha no meio da cana-de-açúcar, inclusive é muito bom para a terra, né? Para a terra. E Campos dos Goytacazes, no estado brasileiro, é um dos melhores lugares para plantar maconha. Quando for legalizado, tenho certeza que Campos dos Goytacazes vai aumentar o produto interno bruto de Campos, vai gerar muito emprego, muita renda e muita riqueza para Campos, que está precisando, com a decadência da cana-de-açúcar e com o problema do ataque à Petrobras e à soberania nacional, que foi feita por governos que deram golpe de Estado e agora apoiam o Bolsonaro. Verdade, André. Ainda continuando nesse assunto, falando dessa luta antiproibicionista, queria que você falasse para a gente assim, qual a importância da luta antiproibicionista no Brasil, o que a gente tem de perspectiva para os próximos anos, né? Como é que está o processo dessa legalização da maconha? Como é que está essa situação no Brasil hoje? O que a gente pode ter de expectativa? Nós temos que denunciar o que está acontecendo no Brasil. Para começar, o Bolsonaro está se apropriando do óleo de maconha. O governo Bolsonaro patenteou, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, autarquia do Ministério da Economia do governo Bolsonaro, patenteou o óleo de maconha. O que é patentear? Ele tornar privado da empresa do Paraná,
Prate Dona Dulce, que o ministro Osmar Terra, do governo Bolsonaro, é um garoto propaganda dessa empresa, e eles patentearam o óleo de maconha. O governo Bolsonaro está vendendo maconha. A gente tem que... Só que a questão é que só ele quer vender, porque ele patenteou o óleo da maconha. Então isso aí é bom a gente registrar e denunciar o seguinte, quer dizer, o estado de Nova York, um estado dos Estados Unidos, tem um PIB maior que todo o Brasil. E com essa pandemia, com o problema da econômico e queda de arrecadação tributária, o governador de Nova York, que era contra a legalização da maconha, ele se tornou o maior garoto propaganda da legalização. Tomou todas as medidas para legalizar rapidamente. Para o quê? Para recuperar, né, o PIB de Nova York e aumentar a arrecadação tributária de Nova York. Só que as mulheres deputadas negras, pastores protestantes negros, falaram o seguinte: olha, nós apoiamos sob uma condição, que os negros pobres que estão presos na ilegalidade sejam colocados imediatamente em liberdade e tenham a licença para poder vender maconha, porque as licenças são muito caras e só a classe média branca e os ricos podem vender maconha. Então isso já está praticamente equacionado e vai ser assim a legalização da maconha nos Estados Unidos. Então, Campos dos Goytacazes, nós temos que alertar que é o ouro verde, que os Estados Unidos e o Canadá estão vendendo maconha em bolsa de valores, que é o ouro verde. E Campos dos Goytacazes é o melhor lugar do estado do Rio de Janeiro para plantar maconha, pela terra, pelo clima. Inclusive a maconha, porque a raiz dela vai muito no fundo, né? Ela é um dos melhores remédios para recuperar o solo, que Campos sofre tanto, né? Nas queimadas. Uhum. Então, a gente tem que alertar Campos dos Goytacazes. Se a maconha fosse legalizada, ficaria muito mais rico. Só que aí a gente tem que lutar pela agricultura familiar, pelo direito à agricultura familiar, né? E a reforma agrária para todos os fins e também para plantar maconha em Campos dos Goytacazes, uma terra que tem muito latifúndiário, né? Uhum. O maior município do estado do Rio de Janeiro, em território. É verdade, André, é o maior município em extensão territorial e é uma oportunidade aí de economia. Vamos ver se caindo o governo Bolsonaro, se o Brasil consegue avançar nessa legislação, a gente consegue desenvolver o nosso município. E aproveitando, né, falando sobre isso, você tem se destacado muito na luta contra o governo Bolsonaro, na verdade contra os crimes, né, que o governo Bolsonaro tem cometido contra o povo brasileiro, e entrou com uma notícia crime no STF, acusando o governo Bolsonaro de genocídio, né? E junto com isso, você tem participado de uma mobilização da sociedade civil para pressionar o STF a julgar esses crimes, né? A mobilização que a gente tem por todos os crimes do presidente, que eu e o Gustavo, a gente participou, né? Conversamos com o Marcos Galinha, foi muito legal também, e as 100 mil lives. Eu queria saber, André, como é que está essa mobilização, né? Como você está enxergando esse momento da sociedade brasileira se mobilizando contra o governo Bolsonaro, e como você enxerga a situação política do Brasil hoje, lembrando que a gente está a 1 ano e meio das próximas eleições presidenciais que vão acontecer em 2022. Eu acho que a gente no Brasil, nesse momento, nós temos que pensar só em tirar o Bolsonaro, porque é um genocídio continuado de forma permanente que vem ocorrendo, e a cada dia são milhares de brasileiros que estão morrendo, e inclusive tem aí a possibilidade de um novo vírus, né? Diante de tudo isso que aconteceu. Eu fiz uma notícia crime em julho do ano passado, quando eram 80 mil mortos. Eu não tinha grandes esperanças. Eu pensava que com essa notícia crime em tentar intimidar, obviamente só para segurar o que o Bolsonaro vinha fazendo, né? Porque ele vem, obviamente, desde março do ano passado, incentivando a propagação do vírus. Isso é evidente.
porque ele sabe que é um vírus microscópico e ele foi o maior incentivador a infringir todas as determinações da OMS, do poder público, destinadas a impedir a propagação de uma doença contagiosa, crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Isso é crime, né? Sair sem máscara, não respeitar isolamento, isso é crime. Só que como ele era o maior autor desses crimes e incentivador, as autoridades ficaram com medo, mas eu apresentei 3 notícias-crimes contra ele e apresentei em julho por genocídio, quando eu vi que ele vetou o acesso universal à água potável aos povos indígenas e comunidades quilombolas, em mensagem número 378, encaminhada ao Senado Federal. Quer dizer, tudo publicado no Diário Oficial da União. Isso é, obviamente, um povo não vive sem água potável, muito menos numa pandemia. Esse é o crime da Lei 2.889, que é submeter intencionalmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Basta ter a capacidade, você, obviamente, impedir a água potável ao povo, e ainda mais numa pandemia, é evidente que é um crime de genocídio. Mas a notícia-crime, ela também é mais ampla. Tudo que está sendo hoje visto do Senado está na notícia-crime. Nós dissemos que qual é o modus operandi do crime de genocídio praticado pelo presidente da República. Primeiro, como autoridade suprema, e sabendo que é um vírus microscópico, né, ele incentivou a propagação do vírus. Essa é a ação. E aí, após o vírus estar bem propagado, quando foram descobertas as vacinas, e o Brasil, você não está falando de qualquer país, está falando de um país que tem uma história de grandes campanhas de vacinação, né? Um país com experiência, né? E aí o país começa a produzir a vacina, quando descoberta, produzida no Brasil por duas instituições, né? Butantan e a Fiocruz. Acho que no Brasil as pessoas, você perguntar, o que você conhece no Brasil? Lá, Maracanã, Cristo Redentor, Butantan, Fiocruz, né? Butantan, todo mundo sabe, Fiocruz também, né? Então, aí ele, sabendo disso, ele boicotou ele boicotou a vacinação. Então, tudo isso, quer dizer, primeiro propaga, boicota a vacinação, e o resultado está aí. Porque o que é um crime? Um crime, você tem que ter uma ação, uma pessoa pega um revólver e atira numa outra pessoa, certo? Se esse projétil atingir a outra pessoa e matar a outra pessoa, né, está relacionado à causa e o resultado, e o nexo de causalidade, né? Ação, resultado e nexo de causalidade. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado. Então, a atitude do Bolsonaro é mais ou menos uma atitude de um nadador, um exímio nadador que te chama para nadar até o fundo do mar. Chega lá, ele volta nadando, correndo, e você morre afogado. Quer dizer, a princípio ele não tem nenhuma ação, né? Além da ação do Bolsonaro, eu estou mostrando que ainda tem um crime comissivo por omissão. Porque o nadador que faz isso, a princípio, ele não fez nenhuma ação, né? Mas não, ele fez uma ação por omissão. Ele fez uma ação por omissão. Ele se torna o garantidor. O Bolsonaro é a autoridade suprema do país. Quer dizer, é óbvio que ele poderia liderar um processo nacional de combate à Covid. E está aí, mais de 430 mil mortos. Então, o crime de genocídio é público e notório, o modus operandi dele, e agora o Senado Federal está apenas dando publicidade ao que já está escrito na notícia crime 9020 que eu protocolei. Apresentei um recurso e o ministro Edson Fachin pediu destaque, e ela está na pauta do Supremo Tribunal Federal, aguardando o calendário de julgamento para ser julgada. E eu acho que o Supremo está aguardando ela para um momento propício, né? Então, André, você acha que exatamente o crescimento da indignação popular, né? Então você acha, André, que o Bolsonaro vai pagar por esses crimes? Eu acho que ele vai pagar, com certeza. Com certeza. E mais,
quem demorar a julgar e se posicionar vai ficar para covarde da história. Porque o Tribunal Penal Internacional já está falando que vai julgar ele por genocídio. Agora, o Tribunal Penal Internacional ele só pode julgar ele por genocídio, na realidade, por causa da minha notícia-crime. Porque o Tribunal Penal Internacional ele é complementar ao Tribunal Nacional. Sim. Então tem que ter a prova de que o Estado brasileiro não quis se movimentar, não quis abrir um procedimento, uma investigação por genocídio. E isso pode acontecer se o Supremo arquivar, nesse recurso que eu tenho, a minha notícia-crime. Então o Supremo escolhe, ou vai entrar para covarde da história, né? E aí a minha notícia-crime vai ser a base para o julgamento internacional, né? Ou o Supremo vai se posicionar, porque as autoridades do Brasil... Porque o pessoal cobra muito do povo brasileiro. O povo não faz nada, não sei o quê. Até, quer dizer, o povo se ferra, vive no holocausto, estado de exceção, genocídio nas favelas, né? Porque a situação do Brasil, dos pobres do Brasil, é a mesma situação dos campos de concentração. Como é que você, no campo de concentração, você ia querer que as pessoas fizessem um levante no campo de concentração? Vivem no campo de concentração. Agora, aí ficam cobrando do povo brasileiro. O povo brasileiro, na história, sempre se posicionou, né? Nós temos a raiz goitacá, né? No sangue, né? Nós sempre nos posicionamos. Mas as autoridades precisa ter alguma autoridade nesse país que comece a tomar uma posição de enfrentamento até para estimular, né? Que o nosso povo com sangue goitacá, né? O sangue dos quilombos, né? Campos dos Goitacazes é o lugar que tem mais quilombos do estado do Rio de Janeiro, né? Então a resistência, porque o quilombo, era o pessoal quilombo é o pessoal que fugia da escravidão. Não, o quilombo eram os negros que conquistaram a sua liberdade, conseguiram a sua liberdade. Já pensou você conseguir sua liberdade num país da escravidão? São pessoas, os quilombos devem ser endeusados, né? E vivos quilombos de Campos dos Goitacazes. É isso aí. É isso aí. E a gente continua nessa luta, né? Bolsonaro ainda não caiu, então o que a gente está vendo aqui é que Bolsonaro cometeu crime por ação e por omissão. Essa mobilização continua, seja na instância nacional ou seja na internacional, alguma coisa vai acontecer, a gente espera por isso e a gente continua lutando por isso também. E não é por isso que a gente está aqui que a gente vai continuar. Só desculpa, Gustavo, só uma Diga, coisa. André. A humanidade, esse comportamento, esse genocídio do Bolsonaro, a humanidade tem que tomar um posicionamento, porque isso pode voltar a acontecer outros vírus, né? Sim. Já estou até falando Então, isso pode voltar a ocorrer. Então, a humanidade ele tem que ser julgado por genocídio, porque ele não mostrou nenhum arrependimento nunca. Nunca. Não. Ele continua até agora sem máscara, continua até agora praticando genocídio. André, ele foi um cara que fez carreira dizendo que o Brasil precisava ter no mínimo 30 mil mortes no país, né? Ele proporcionou muito mais. Pois é. O mundo precisa promover um Nuremberg, né, no Brasil e em outros países que tenham vivido alguma coisa similar, que eu não tenho notícia, né, que o presidente tenha sido tão responsável pela morte de pessoas. Um homem que tem um presidente que tem como ídolo o Coronel Brilhante Ustra. Sim. Né? O vice-presidente o Mourão disse que o Coronel Brilhante Ustra, o vice-presidente Mourão, sim, disse que o Coronel Brilhante Ustra, que ele foi subordinado dele durante muito tempo e que ele defendia os direitos humanos dos seus subordinados, o vice, o Mourão falou. Né? Tu já imaginou se na Alemanha uma pessoa chega na Alemanha e diz o seguinte: olha, o Goebbels eu fui subordinado do Goebbels a minha vida inteira e ele era uma pessoa que respeitava os direitos humanos dos seus subordinados, né? Então, o ídolo do Bolsonaro, do Mourão, é um covarde que comandava 10 outros covardes que pegavam uma pessoa, colocava no pau de arara
amarrava a pessoa pelos pés e pelas mãos, a pessoa não pode nem aparar uma pancada, né? Não pode nem aparar uma pancada. E depois que... Isso ele botou milhares no pau de arara. O Brilhante Justo era o chefe do doicode de 1970 até 1974, né? Período do Médici. Então ele botou milhares de pessoas no pau de arara. O cara conhecia uma pessoa que era amigo do cara que era da guerrilha. Eles botavam no pau de arara. E aí, quando a pessoa morria, centenas de pessoas morreram assim, eles desapareciam com os corpos, não sei se do doicode de São Paulo, né, mas aqui do Rio de Janeiro, da Casa da Morte, do doicode do Rio de Janeiro, muitos desses corpos foram incinerados numa usina em Campos de Goitacazes. Sim, usina Cambaíba. Cambaíba, onde tem uma luta na usina inclusive pela reforma agrária, né? Sim. Essa usina tem que ser desapropriada, virar um museu histórico, obviamente. Como em Campos tem no centro, né? Que todo o país deveria ter o Pelourinho. Em Campos, no centro, tem o Pelourinho. Tem. Né? Isso o Brasil deveria ter em todos os lugares, né? No Rio. Todos os lugares do Brasil, o Brasil, o país da escravidão, tinha que ter o Pelourinho para os estudantes conhecerem a sua história. Então, ali na usina de Cambaíba, né? Isso. Cambaíba, ali tem que ser desapropriado para ser o museu histórico e o terreno para a reforma agrária, né? Então, é só citar, né, que Campos teve uma usina onde as pessoas eram assassinadas sob tortura no Rio de Janeiro e eles levavam para a usina para ser queimados seus corpos, ou então jogados em alto mar, ou então enterrados em cemitérios clandestinos. Então esse é o ídolo do presidente da República e do vice-presidente da República. Não, excelente essa colocação, André. Inclusive, até vamos só lembrar aqui que, para quem quiser saber mais sobre isso, a gente exibiu numa sessão do Cineclube Marighella. O André estava conversando com a gente, dizendo que assistiu o filme, que é um filme chamado Pastor Cláudio, né, da Beth Formagini. Quem tiver interesse em saber o que aconteceu com esses corpos, né, na usina de Cambaíba, o Pastor Cláudio fala abertamente sobre tudo que aconteceu. Então, se você tiver interesse em saber, tenha calma na hora de assistir, porque é puxado, mas é muito importante a gente saber essa história, a gente não pode deixar isso para trás. André, eu vou mudar um pouquinho o só marcar assim, né? O grande líder da mobilização na usina de Cambaíba. O Cícero Guedes? Cícero assassinado, exatamente. Foram absolvidos, os mandantes foram absolvidos. Numa sessão pública, né? Sessão pública do Tribunal do Júri, e a nossa homenagem ao Cícero, grande líder, toda a sua família e todas as pessoas que lutam pela reforma agrária em Campos dos Goitacazes. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para o Matheus, que é filho do Cícero, já esteve com a gente algumas vezes no Cineclube Marighella. E, André, quando você for lá no armazém para procurar lá a cachaça da MST, fala com o Matheus e pode falar em nome do Cineclube Marighella, porque o Matheus é parceiro nosso e ainda é capaz de você ser recebido pelo Matheus com a camisa do Cineclube Marighella. É um parceiraço nosso, um super companheiro. Armazém do Campo na Lapa, no Rio de Janeiro, do Campo na Lapa. Quiser saber comprar alimentos orgânicos do MST Nem de Sá, porque a rua corta só no centro do Rio de Janeiro, é o corte transversal. Como é que é o nome? Esqueci. Depois eu lembro, mas é Mendes-Sá. É na Mendes-Sá. Quem quiser conhecer os produtos da reforma agrária, procura o Matheus lá no armazém, que você vai ter um papo bom também, vai ter uma boa conversa. André, vou mudar de rumo um pouquinho a conversa aqui, daqui a pouco a gente volta para a política. Vamos falar de uma outra coisa aqui, que na verdade tem a ver com política, mas o cerne da pergunta aqui começa de outra forma. Você é um cara do samba, né? Você foi baterista do Império Serrano durante 25 anos, você tocou em blocos tradicionais do Rio de Janeiro, blocos de carnaval do Rio, como Carmelitas, Laranjada e outros também. E aí eu quero saber de você o seguinte: o samba é político? O que significam o samba e o carnaval do Rio de Janeiro, que elegeu Crivella prefeito, Witzel governador e Bolsonaro presidente? E o samba, André?
Olha, é meio covardia eu falar, porque eu fui 25 anos da bateria do Império Serrano. E uma das maiores manifestações políticas contra a ditadura militar foi realizada pelo Império Serrano em 1969. O compositor do samba, Silas de Oliveira, Mano Décio também, mas acho que esse samba, não sei se é só do Silas, ele foi chamado no DOPS porque o samba, o enredo, era Heróis da Liberdade. Então o samba dizia, de lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarins, cantavam assim: já raiou a liberdade já raiou. Então o Império Serrano, em 69, desfilou com esse samba. Quer dizer, um samba não foi um desfile, foi uma manifestação política do samba, né? O Império Serrano, quando houve a abertura, ele fez um samba: me dá o que é meu, foram 20 anos que alguém comeu. Quero me formar bem informado, ter um filho bem letrado, um grande bacharel. Aí, quando veio a onda das políticas, né, que toda a América Latina, os grandes líderes populares, Evo Morales, Lula, Rafael, Kirchner, que todos eles caíram no lawfare, que são juízes com leis treinados, agora todo mundo sabe, pela CIA, para derrubar presidentes da República na América do Sul, porque eles não deixam a América do Sul estabilizar a democracia. Porque Pablo Neruda já dizia, né? Vivo na desordem de nações não construídas. Então eles não querem eu estou falando da democracia formal. Não estou nem falando da democracia material, que é a redução da desigualdade social e regional, né? Eles não deixam a gente eleger o nosso presidente da República. Se metem, né? E tá aí, ó, um fascista, genocida na presidência do país. Então, o samba é tudo, né? O samba é amor, né? O samba é amor. Roberto Ribeiro, como é que eu posso? Roberto Ribeiro, para quem não sabe, um dos maiores músicos da história do Brasil, era botafoguense, Império Serrano, e nasceu em Campos dos Goitacazes, né? Olha só. Roberto Ribeiro, os maiores. Eu tive a honra de ter conhecido o Roberto Ribeiro, né? Tem que ser agora ou nunca mais, deixar para amanhã, porque se hoje há tempo demais, né? Então, o Roberto Ribeiro, amor também, mas o samba, sem dúvida nenhuma, o samba é político. Eu sou ainda da bateria do Carmelita, né? O Carmelita todo ano é sarrafo em alguém, né? Esse ano, inclusive, o pessoal fez a votação de quem seria o Judas, né? E aí, obviamente, ganhou o Bolsonaro, Paulo Guedes, e o pessoal da bateria fez uma homenagem lá no Curvelo, no Largo do Curvelo, né? Do Curvelo. Então, ó, samba é política. Samba é política também. Teve um enfrentamento muito grande do samba com o governo Crivella, que foi um dos governos mais reacionários e desastrosos que o Rio de Janeiro já teve, né? E o Carnaval, enfim, teve que resistir muito, que foi atacado pela Prefeitura do Rio. Mas olha só, como é que o Rio de Janeiro... Aí eu vou te falar até a coisa política, mas vou te contar o seguinte: como é que o Rio de Janeiro pôde eleger uma pessoa que não gosta de samba? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Como é que o Rio de Janeiro pode eleger uma pessoa que não gosta de samba? Podia ser em qualquer lugar do mundo até, né? Eu acho até que não quero desejar isso para ninguém, em lugar nenhum do mundo. Mas o Rio de Janeiro é uma cara de pau, né? Pra tu ver, mas isso é só, o pessoal tem que começar a pensar, muita abstenção, entendeu? Esse negócio de abstenção. Olha, eu fico indignado as pessoas falarem mal do voto, entendeu? Porque é o seguinte, eu só votei em 85 na minha vida. O meu pai, ele não podia nem ser candidato, nem votar. Meu pai não podia nem votar, cassado os direitos políticos dele. Milhares de brasileiros foram cassados, né? Uhum. Aliás, o direito político de eleger o presidente da República no Brasil, todos os brasileiros e brasileiras foram cassados desse direito de 1964 até 1989. 25 anos.
Então, o meu pai, me lembro na época de eleição, meu pai ficava em casa meio chateado, porque ele queria ao menos votar, né? E aí, votar é uma coisa, eu acho uma coisa tão... Eu adoro votar, assim, adoro votar, porque é um dia, é uma festa democrática, você vai lá, né? O mínimo que você pode fazer pela sua cidade. Aí a pessoa, eu sou contra o voto, então como é que vai decidir quem vai votar? A revolução, vai falar para o cara, meu amigo, para fazer a revolução não é assim, não. Tem que comer muito arroz com feijão, né? Não é assim, não. Tem as circunstâncias, tem um monte de coisa. Então, não sei nem por que eu falei isso, mas assim, essa coisa do votar, entendeu? Por quê? Muita abstenção, e eles transformaram uma parte da população com mentiras, com fanatismo, né? Num curral eleitoral, e aí, se não votar, os caras ganham, né? Muita fake news e o discurso da antipolítica, né? Essa onda reacionária que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos. E aproveitando para falar sobre isso, André, você tem uma luta, né? Uma vida dedicada à luta contra o terrorismo de Estado, contra a violência do Estado em suas diversas formas. E a guerra às drogas, dita assim, na verdade é uma guerra ao povo negro, né? Que tem como efeito matar a juventude negra das periferias. E a gente viveu recentemente, no último dia 16 de maio, na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro, uma operação policial que resultou na morte de 29 pessoas. Foi a operação policial mais letal da história da cidade do Rio de Janeiro e uma das maiores do estado, sendo comparável à chacina da Baixada de 2005. Várias organizações, vários setores da sociedade fizeram severas críticas a essa operação. Por outro lado, uma parcela da sociedade brasileira, né, defendeu a operação. Eu queria saber de você, André, como advogado, como ativista, como você enxerga essa operação, o momento que a gente está vivendo, e o que o Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro, ou o seu grupo político, ou o movimento que ele representa, tem a ver com essa operação do Jacarezinho? Olha, quem está mandando no Rio de Janeiro não é o Cláudio Castro, né? Ninguém sabe até agora quem ele é, né? Ele não dá nem entrevista. Além de ser desconhecido, não dá entrevista. Se esconde. O governador já foi eleito por um acidente, né? Ninguém sabia que era aquele governador. Já está aí, já sofreu impeachment. Então, obviamente, quem manda no Rio de Janeiro é o Bolsonaro. E a ordem do Jacarezinho, do genocídio no Jacarezinho, evidentemente foi do Bolsonaro. Se reuniu com ele, um governador desconhecido e ainda desconhecido, que previsto vai continuar sendo desconhecido, né? Então ele deu 12 horas antes uma reunião com o governador e aquela operação. Eu digo que genocídio, por quê? Evidentemente, não essa foi a maior operação com o maior número de mortos, mas isso é a política que eles chamam de guerra às drogas, que na realidade é guerra aos pobres e é uma guerra racista, né? Então, digo isso por quê? Porque vamos lá para a maconha. A maconha é vendida em toda a cidade do Rio de Janeiro, né? A cocaína também. Inclusive, a cocaína mais pura é vendida lá no Leblon, na Barra, né? O pessoal lá não vai na favela comprar essa cocaína misturada. Isso é mentira, né? Tem outros fornecedores de classe média. Então, todo mundo fuma, todo mundo cheira, todo mundo vende, né? E aí, a repressão só está no varejo da favela. Só está no varejo da favela. Então, você não combate mercado nenhum no varejo. Isso é uma questão econômica. Não tem como, impossível. Por exemplo, o CAD, quando vai julgar uma prática infrativa ao mercado, ele vai verificar quantas cervejarias tem em determinado lugar, qual percentual que ela está vendendo, né, de consumo naquele lugar, e nunca vai ficar investigando o camelô que está vendendo cerveja no isopor, né? Então, isso aí é uma farsa. Isso é uma farsa. E é genocídio por quê? Porque é contra um grupo nacional, étnico e racial. Pobres negros, né? Que a maioria nas favelas, os moradores são negros. Então é genocídio por causa disso. Não há qualquer dúvida. Agora, essa operação do Jacarezinho, ela é mais descarada ainda, por quê? Porque em frente ao Jacarezinho tem a cidade da polícia.
quer dizer, olha o nome, Cidade da Polícia. Tem uma delegacia, é uma cidade de delegacias, uma cidade de policiais. Em frente, você atravessa a rua, quem conhece, 2 mãos, ida e volta, atravessou a rua, você está na cidade da polícia. A lei de drogas, o crime mais grave é financiar e custear o tráfico de drogas, que a pena é de 8 a 20 anos. É quem lava o dinheiro. E dentro da favela do Jacarezinho, as substâncias ilícitas, lá tem um comércio vastíssimo, né? Eu digo não só de substâncias ilícitas, tem bares, tem cabeleireiro, tem restaurantes, tem a melhor batata frita, uma das melhores batatas fritas da cidade, entendeu? Lanchonetes, né? E tem também venda de maconha e cocaína e outras substâncias. Essa venda é feita com dinheiro expedido pela Casa da Moeda. Não é cartão de crédito, não é débito em conta, não é cheque e nem dinheiro falso. Não faça isso. Quem for lá comprar com dinheiro falso, não faça isso, pelo amor de Deus. Então é dinheiro expedido pela Casa da Moeda. Eu estou falando de um mercado bilionário. Então são sacos de dinheiro que são lavados. Obviamente viram dólar, vão para o mercado de compra e venda de arma e munição, corrupção do sistema penal e também remetidos para o exterior, remessa de lucros. É tudo. E se mistura com outros mercados que só funcionam com dinheiro, inclusive de cobrança de... Não ali, né? Em outros locais, cobrança de gato net, gás, etc. Então, tudo que mexe com dinheiro, por isso que eles são contra a legalização de tudo, né? Porque ali está toda... Inclusive tem até já a denúncia de dízimo também, né? De relação até com dízimo, né? Então, aí é o seguinte, é óbvio que tem alguém que lava isso, né? E seria o crime de 8 a 20 anos do artigo 36 da Lei 11.343, que é financiar e custear o tráfico de droga. Vai lá na cidade da polícia, pergunta se tem um inquérito no artigo 36. E o Ministério Público, que tem o controle externo, aqueles promotores e promotoras e juízes e embargadores ganhando 30 mil e denunciando só garoto pobre de chinelo que eles chamam de traficante. Quer dizer, além de cafona, cretino, racista, né, covarde, então esse é o sistema, entendeu? Como é que pode? Eu acho o maior exemplo esse, tem a cidade da polícia, vai lá e pergunta, me diz um inquérito do artigo 36. Não vai ter nenhum, porque esses que eles combatem aí é no artigo 33, que é a pena de 5 a 15 anos, que é vender ou fornecer ainda que gratuitamente. É o tráfico, 5 a 15. Mas tem o mais grave, que é o 36, que é a pena de 8 a 20 anos. Esses, eles não só não sabem, como não querem saber e tem raiva de quem sabe. São os milionários e bilionários, que são os traficantes. Né? É isso. É patente. E a gente vê com isso qual é o interesse, né, o que está por trás e aonde eles querem chegar, né? E muita gente acha tranquilo a polícia fazer o que fez, entrar na favela e matar quase 30 pessoas, né? E depois sumir com esses corpos e depois alegar que eles tinham envolvimento e depois não tinham. Enfim, só a maneira como a coisa é conduzida também já merece um destaque, já merece um olhar, já merece, né, uma atenção. Não, quando o chefe da polícia diz o seguinte, dos 29, 28 eram traficantes. Quando ele diz isso, né, ele confessa o genocídio, que a função da polícia não é entrar para matar, não. A polícia não é para isso, não. E nem é para matar e nem para morrer. Inclusive, o policial que morreu tem que ser apurado. Porque tem vários filmes, histórias, que colocam, às vezes, um policial que não é muito agradável no meio, na frente, não estou dizendo que é o caso, mas que isso acontece várias vezes, acontece. Os próprios policiais matam o seu companheiro, entendeu? Porque ele não está muito enturmado na situação. Então, isso aí tem que ser apurado. Ou coloca ele de bucha, né? Na linha de frente. Sim, e é o seguinte, é muito fácil, você vai verificar a distância da... Isso é uma coisa que a perícia vai responder.
a distância dos tiros. Se for arma encostada, são 29. Um policial, que também era civil, 29 civis, né? 29 civis, inclusive o policial. Sim. Se for arma encostada, curta distância. Então é algo que aí o chefe da polícia, não, eram todos, tinha pessoas, a gente tinha anotação por consumo de drogas, né? E não dá nem mais cadeia. Então ele, ao dizer isso, ele está confessando o genocídio. Isso não é atribuição da polícia. A polícia não é para entrar matando, não. E não é para entrar matando, como eu falei, e não é para morrer. Entendeu? A opção de risco. Tem um risco a mais. Mas o policial, ele é treinado, preparado para essas situações, para não morrer, né? Não é matar e morrer, o que é? É o exército, né? As Forças Armadas. Você declara guerra a um país, quem declara é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional tem que declarar guerra ao país. Ou se tiver o país invadido, uma reunião de emergência para declarar a guerra, isso tudo tem que ser declarado pelo Congresso Nacional. Inclusive, a gente tem que começar a lutar para reduzir as Forças Armadas brasileiras, porque o Brasil não tem guerra contra ninguém. Pelo que eu saiba, também ninguém quer entrar no Brasil, quer invadir o Brasil, né? Por que tantas Forças Armadas, né? Por que essa polícia militarizada desse jeito, com caveirão, para ficar atacando varejo na favela? Isso é uma farsa. É isso que a gente tem que falar às pessoas, porque tem muitas pessoas que acreditam nesse discurso. Tem que dizer que é racista, é genocida e é evidentemente uma farsa. Porque, como eu falei, as pessoas acham que é um mercadinho de compra e venda de um produto assim. Não é, eu estou falando, é um mercado enorme, histórico. São sacos de dinheiro que não ficam enterrados na favela. E quem lava esse saco de dinheiro? Não é nem o tal do chefe do tráfico, né? São todos explorados, inclusive os que morrem já entram no lugar deles. Morreu, 2 horas depois já tem alguém. Já tem outro. Já, é um exército de reserva feito com vidas matáveis, né? Como fala Agamben, né? E o Holocausto, como denunciou o Achille Mbembe, né? Em Necropolítica, um livro de 70 páginas, que qualquer pessoa, curtinho, entendeu? Dá uma lida, dá duas lidas, né? 70 páginas, curtinho. Primeiro tu dá uma lida corrida, dá outra lida depois, que tu vai entender bem, né? O que é o Brasil, né? Não, é exatamente isso. Isso tudo que você falou aqui, eu acho que resume toda essa situação. E, André, a gente fala muito de política, mas a gente também fala um pouco de cinema, né? Então, vou misturar as duas coisas aqui e puxar um outro papo aqui, que é o seguinte. O André teve o pai caçado pela ditadura militar e o André é sobrinho da Vera Silvia Magalhães, que inclusive ele comentou no início, a única mulher que participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. E aí, para quem não sabe, existe um filme chamado O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, né, que representa essa história, que conta essa história. E a Vera, a tia do André, ela é representada por 2 personagens, da Cláudia Abreu e o da Fernanda Torres. E aí, André, eu queria saber o seguinte, como é que você entra nessa história? Conta essa história pra gente, André. É verdade essa história? Olha só. E qual é a curiosidade dessa história que eu não falei? O que eu não falei aqui? Não, olha o seguinte, é só dizer o seguinte, o filme não relata a minha participação na história. Sim, e tinha um outro livro que também dizia que a minha tia tinha levado um cachorro. Mas o Cid Benjamin, que foi o vice-presidente da ABI, né, que jornalista, escreveu um livro magnífico, Hasta la Vida, ele colocou essa parte da história, entendeu? Verdadeira. Qual é a história verdadeira? A tia Verinha é a irmã mais nova da minha mãe, a única irmã mais nova da minha mãe. Então, eu, sobrinho único, né? E aí, a tia Verinha tinha 21 anos, em 1969, e eu era muito ligada comigo, me levava para tudo que é lugar, sempre muito ligada comigo, e ela também me levou para o levantamento do sequestro do embaixador americano. Sem o meu pai e a minha mãe não sabiam nem autorizavam. Mas como ela andava comigo muito, então ela fingiu que era babá, eu tinha 3 anos, me levou,
Aí tem acho que é um livro que fala que foi no carrinho de bebê. Ela disse que foi nada, foi na mão mesmo. Me levou e passou na porta da casa do embaixador, na rua São Clemente. E assim ela conquistou a confiança do segurança da casa do embaixador. Segundo a tia Verinha, ela me levou uma vez só, porque ela não me levaria numa ação tão perigosa mais de uma vez. O Cid diz que é cascata, que foram as 2, 3 vezes, né? Não foi uma vez só, não. Mas, assim, ela conquistou a confiança do segurança da casa do embaixador. Ela disse que me levou uma vez, ganhou a confiança, e no dia seguinte passou sozinha, e o cara colocou ela dentro da casa do embaixador, Charles Elbrick, onde o cara foi contar o filme, insinua que a minha tia teve uma noite romântica com segurança. Ela nem teria, a tia Verinha estava falando, olha, nem teria problema se tivesse acontecido daquela forma. A tia Verinha falava comigo, nem teria problema. Mas não era assim, né? Até seria uma bandeira, né? Seria uma bandeira. Então o cara foi contar a vantagem pro chefe da segurança e botou a minha tia dentro da casa do embaixador. A minha tia só tirava 10 e tudo, assim, ela era tudo que era matéria. A minha avó dizia que ela e o namorado dela, que foi assassinado na ditadura, José Roberto Spengler, minha avó falava que eles não comiam, que eles só transavam e estudavam, né? E aí, só fazia, minha avó, os meninos só transa e estuda. E aí a tia Verinha era muito inteligente e ela decorou as placas todas, obviamente, foi fácil para ela, né? E aí, na ação armada, que foi na Rua Marx, ao lado ali da Cobal, onde foi realizada a ação do sequestro, né? A tia Verinha foi a única que estava lá. Também nessa não me levou. Mas a minha participação foi no levantamento, que, segundo a tia Verinha, foi uma vez só, e segundo o Cid, 2 ou 3, entendeu? Mas foi rápida a ação, assim, rapidinho, foi rápido, porque a ação foi no dia 4 de setembro de 69, e o embaixador foi devolvido, até o Daniel diz que é rápido, não pode chamar sequestro, e o embaixador foi devolvido no dia 7 de setembro, num jogo do Maracanã, lotado, né? Que parece que não era aquele também. Botaram Vasco e Flamengo, mas não era esse jogo, não. Parece que era outro jogo. Mas todo Maracanã sempre lotava naquela época. Tudo que era jogo lotava, sempre lotava. Então, essa é a história verdadeira e a minha participação, que eu tenho uma honra total de ter sido levado pela minha saudosa e amada tia Verinha. Muito bom. Acho que agora a gente está começando a chegar realmente no final. André, nessa fase final, quero deixar aqui o nosso muito obrigado por você ter aceitado o convite de conversar com a gente. É um prazer enorme ter você aqui. É papo para mais de metro. A gente já está aqui há mais de 50 minutos conversando e, se deixar, a gente vai ficar muito mais. Já vou deixar de antemão o convite para a gente fazer o outro depois, porque com certeza vai ter muita coisa para falar. Inclusive, quando passar a pandemia, faço questão de receber você aqui em Campos para a gente tomar conversar, jogar a conversa fora e pensar em como é que a gente faz para melhorar esse mundo. E para a gente encerrar, André, antes de passar a palavra para o Léo aqui, já vou deixar um pedido para você, para a gente dar uma dica de filme para a nossa galera, para os nossos ouvintes. Que filme que você pode recomendar para a galera assistir? Eu gosto muito do Lacerda. Lacerda. Ó, de novo, eu falei que tinha falado besteira. Lamarca. Carlos Lamarca. Não sei se o filme se chama Carlos Lamarca. Acho que é Lamarca só. Acho que é Paulo Betti. Paulo Betti, né? Eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse filme, até porque é uma denúncia da forma covarde com que o Lamarca foi assassinado, né? E tenho um carinho especial por esse filme. Eu gosto muito do Que É Esse Companheiro, né? A minha tia, a tia Verinha, ela não gostava do filme porque o filme colocava um companheiro da LN, que teria... O filme coloca o mesmo nome, diz que é ficção, mas coloca o mesmo nome, mesma organização,
como se ele tivesse entregou os companheiros X9, dele. né? Não é X9. Até uma coisa que a tia Verinha também dizia, olha, eu não recrimino ninguém que sob tortura tenha falado, entendeu? Eles tentavam segurar, tinha que segurar 1 hora mais ou menos, né? Tinha certo combinado para desfazer o local de um combinado, um ponto combinado, né? Assim, um tempo, não sei se 1 hora, mais ou menos, mas o pessoal não falava nada, né? Minha tia saiu daqui de cadeira de roda, saiu uma mulher de 1,75 m, saiu com 49 quilos, né? Numa cadeira de rodas, tanto que ela foi torturada. Ela ia morrer, só não morreu porque os companheiros sequestraram o embaixador alemão e ela foi trocada, né? Mas por que eu estava falando isso? Dica do filme, você falou que o Lamarca não, então, e o que é isso, companheiro. Porque colocaram a mesma pessoa, com o mesmo nome, mesma organização, como se ele tivesse falado sobre tortura e o companheiro, acho que não sei se é o Virgílio, morreu sem falar sobre tortura, né? Morreu porque até não falou e foi assassinado. A tia Verinha não gostava, mas eu, que sempre soube dessa história e sempre quis contar e não podia falar nada, né? Eu sou treinado, falei para vocês que eu não sou fofoqueiro, porque eu sou treinado, porque você não podia falar nada na escola, nada, né? Porque falar seria representar a prisão e a morte da sua família. Então eu não falava nada e sempre tinha a pessoa à vontade que eu tinha de contar essa história para todo mundo. Minha tia sequestrou o embaixador americano no meio da ditadura militar, tal, né? Então quando saiu o filme eu gostei, porque as pessoas conheceram essa história, né? Que no Brasil teve uma ação tão importante, ousada e até, assim, desculpa, né? O Cineclube Marighella, Grande Marighella. O Marighella até tem o filme atual do Marighella e tem também o filme do Wagner Moura e tem o filme do Silvio Tendler, do Marighella também, né? Eu gosto muito do filme do Silvio Tendler, do Marighella. O Marighella não sabia dessa ação. Ele era da ALN. Sim. Porque a ação foi feita pelo MR8 do Rio de Janeiro e a ALN, né? Que a ALN era o grupo mais experiente e militarizado de São Paulo. E o Marighella não sabia dessa ação e, quando soube, não concordou. Então, é uma ação histórica que produz muitos debates. Porque aumentou a repressão, né? Por exemplo, o meu pai foi caçado em 3 atos institucionais. Meu pai sempre foi socialista, comunista, né? Meu pai sempre foi uma pessoa de esquerda, comunista, mas o meu pai era contra a luta armada, por exemplo. Sim. Eu cresci ouvindo esse debate. O meu pai contra a luta armada, comunista, socialista, né? E a minha tia também, comunista, socialista, da luta armada. Então eu cresci ouvindo esse debate. A minha tia concordava mais com o meu pai do que o meu pai concordava com ela. A minha tia concordava que fazia uma autocrítica, mas dizia também que naquela época não tinha outro caminho, né? Ficam aí as dicas dos filmes para quem quiser assistir, assista e aí forme a sua própria opinião sobre esse grande dilema que a esquerda brasileira viveu após o golpe de 64. Enfim, ainda estamos vivendo os ecos desse período sombrio até hoje aqui, com a violência da polícia, com esse governo fascista, que idolatra torturadores, enfim, mas a gente está aqui... Django também é muito bom, Django do Silvio Tendler, né? Assim, o primeiro filme que eu vi, que também tu não podia entrar, né? Surgiu primeiro, Pra Frente Brasil. Não é muito Roberto bom. Faria, sim. Mas é muito legal, eu adorei, eu entrei nesse filme primeira vez, foi o primeiro filme contra a ditadura, na abertura, né? Tem vários. É muito filme aí, pra quem tá ouvindo a gente, tem várias dicas aí. Várias dicas do André, anota aí, galera. Essa galera pode maratonar grandes filmes brasileiros sobre a luta armada, sobre o período da ditadura militar, tá? Enfim, agradecer mais uma vez ao André Barros pela presença aqui, por esse papo sensacional. Um prazer, foi como o Gustavo falou,
né? Se deixar, a gente fica aqui também muitas horas nessa resenha, enfim, e agradecer pelo tempo que o André disponibilizou para conversar com a gente. O André que é um cara muito ocupado, uma vida muito corrida de luta, né, pelos direitos humanos, pela democracia do nosso país. Então, muito obrigado, André Barros. Ô, Léo, Gustavo, Cineclube Marighella, Robson Alves, Robinho. Ó, prazer total. E eu quero ir a Campos tomar aquela cachaçinha magnífica com uma linguicinha, né? E depois uma goiabada, cascão de sobremesa, né? Maravilha. É isso aí. Tá certo, Maravilha, então. Então ficamos aqui com mais um episódio do Cineclube Marighella, com a presença ilustre de André Barros. E para finalizar, Marighella vive. Marighella vive. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.